Igrejas são frequentemente associadas a momentos de paz, reflexão e espiritualidade. No entanto, até os ambientes mais sagrados podem se tornar palco de situações inesperadas e completamente fora de controle. Seja um sermão que foge do planejado, uma reação exagerada de um fiel, ou até revelações bombásticas durante o culto. Esses momentos mostram que mesmo em um espaço dedicado à fé, o imprevisível pode acontecer, e é isso que você vai ver hoje. Eu sou o Pockey, e o vídeo de hoje é momentos que saíram do controle em igrejas. Conhecido como apóstolo Adelino de Carvalho, um pastor causou polêmica durante um sermão em que se dirigiu às mulheres da igreja. Segundo ele, as fiéis devem se relacionar com seus maridos como forma de retribuir a bondade dos homens. No sermão, o Carvalho afirma que a mulher não precisa ter vergonha e deixa claro o que ela deveria fazer com seu marido como forma de retribuição. O religioso ainda sugere que caso a esposa não faça isso, o marido pode arrumar outra qualquer na rua, afirmando que se o marido se tornar sem vergonha, a esposa teria o induzido ao erro. Essa cena gerou revolta entre os cristãos na internet que criticaram o linguajar do pastor. Seu marido é um homem bom para a senhora, à noite a senhora tem que dar para ele. E não fica com vergonha não, porque foi Deus que mandou a senhora dar pro seu marido. Muitas mulheres também indignadas com a atitude do pastor disseram que ele está desrespeitando completamente as mulheres com suas falas e que isso não deveria passar impune. Um dos vídeos mais virais feitos dentro de um culto foi esse aqui, no qual o susto de uma fiel se tornou um grande meme e espalhou pela internet. No registro feito durante um culto em uma igreja evangélica, um pastor se aproxima de uma fiel que estava sentada, acompanhando a pregação. Ao chegar perto, ele faz uma pergunta e a resposta positiva faz com que o pastor literalmente solte um berro, dando glória. Devido ao grito no microfone, a menina que estava um pouco mais atrás pula da cadeira, se assustando muito e sendo flagrada no momento da gravação. Essa cena viralizou bastante e muito rápido. Eu dou meu medicamento todo. Dá glória. Todos estavam em silêncio, prestando atenção na pregação. O próprio pastor falava baixo, até que de repente ele solta um berro. Não tem como não se assustar. Muitos disseram que ao assistir ao vídeo pela primeira vez também se assustaram com o grito. Durante um culto em uma igreja evangélica, o pastor caminhou em direção aos fiéis e, enquanto passava pelo meio deles, colocava a mão na cabeça de alguns, afirmando que era a libertação e cura do Senhor. Nesse momento, os fiéis pareciam desmaiar no chão, e uma das mulheres que estava no meio daquele tumulto não conseguiu se conter e começou a rir. Nas imagens, podemos vê-la inicialmente se segurando para não rir ao observar os outros fiéis desmoronando no chão com a suposta energia de libertação e cura vinda do pastor. O líder religioso então prossegue fazendo o mesmo com mais fiéis, e nesse momento a mulher não se segura mais, rindo e parecendo não acreditar muito no que estava acontecendo. Afinal, um simples toque na cabeça dos fiéis e eles desmoronavam ao chão. Claro que eu não estou aqui para duvidar ou debochar da religião ou da situação, mas a cena acabou se tornando bem engraçada, principalmente pela reação da mulher. Dá licença pro varão filmar o que é o poder de Deus. Libertação e cura. Libertação e... O mais bizarro de tudo é que momentos depois o pastor se dirige a ela e a puxa para que também receba a cura e a libertação. Assim que ele coloca a mão em sua cabeça, ela também cai, durinha no chão, sendo acolhida por outras pessoas que auxiliavam o pastor. Um vídeo que mostra um menino questionando um diácono durante seu batismo viralizou na internet e chamou muita atenção pela espontaneidade do garoto, tornando a situação bem engraçada. O menino foi batizado na paróquia Rainha da Paz, em Vitória da Conquista, na Bahia. O vídeo foi publicado na internet pelo tio da criança. Na gravação, Davi Henrique primeiramente reclama que sua cabeça está ardendo e em seguida pergunta ao religioso se ele não sabe batizar, em um tom muito engraçado. Após o batizado, o diácono Genildo ainda brincou com o garoto perguntando ironicamente, em forma de brincadeira, se ele realmente não sabia batizar. A mãe de Davi Henrique, a Jucimar Araújo, disse que não imaginava que o vídeo teria tantas visualizações. Eu te batizo. Minha cabeça aqui tá ardendo, moço. Não sabe batizar, não.
A repercussão gigantesca fez com que a família fosse procurada por emissoras locais e o pequeno Davi explicou que só estava com pressa porque queria ir para casa assistir desenhos. Um vídeo de um homem sendo flagrado pela esposa e pelo cunhado assistindo à missa com sua amante viralizou nas redes sociais, chamando a atenção pela ousadia dele em estar com outra mulher em um local público. Esse caso aconteceu em Barbacena, uma cidade do interior de Minas Gerais. Nos registros que circulam na internet, o rapaz que usa uma camiseta laranja é visto abraçando uma mulher enquanto a cerimônia religiosa acontece. De repente, ele é surpreendido pelo cunhado, que logo questiona sobre a situação, pois além de estar traindo, na maior cara de pau ainda estava dentro da igreja. O cunhado complementa dizendo que a irmã estava esperando do lado de fora, o homem então se encaminha para fora da capela e ele é recebido aos gritos pela esposa supostamente traída. A polícia militar teve que ser acionada para conter os ânimos dos envolvidos na confusão. Após as repercussões da filmagem, a mídia fez uma investigação e descobriu que a mulher, na verdade, estava em processo de separação do marido. Mas ela não aceitava o novo relacionamento dele. O ex-marido e a nova companheira acabaram registrando um boletim de ocorrência contra a ex-esposa. Uma pastora chamou a atenção e causou polêmica nas redes sociais depois que um vídeo dela, dando alguns conselhos e dicas para suas fiéis, viralizou na internet. Na gravação, a pastora compartilha dicas sobre como as mulheres podem relaxar e esvaziar a cabeça, deixando claro que isso deve ser feito na pia. Segundo ela, as mulheres têm uma relação muito íntima com a pia, que ela descreve até mesmo como um mistério, pois é lá que elas passam seu tempo, choram, desabafam, oram, entre outras coisas. As fiéis escutam e parecem não se importar, brincando com a situação junto com a pastora. No entanto, muitas pessoas não gostaram das falas dela. Ele chega em casa, toma banho, bota a calcinha e vai pra pia. É verdade que você chora, que você desabafa, que você ora, não é verdade? Na internet, muitos internautas, principalmente mulheres, questionaram as dicas da pastora, acusando-a de machismo, já que ela parecia sugerir que o lugar das mulheres é na cozinha ou na pia lavando louça. Uma fiel da igreja concedeu uma entrevista após o culto e se empolgou tanto que acabou desmaiando na frente da repórter, que ficou sem saber se devia se preocupar ou rir da situação inusitada. Durante a entrevista, a fiel relatava o quanto havia adorado o culto, a unção e como o Espírito Santo estava presente no local. Ela continuava falando, aumentando cada vez mais o tom de sua voz e quase perdendo o fôlego, até que, em um determinado momento, fechou os olhos como se tivesse sentido algo, recuou e caiu no chão, sendo segurada por outros fiéis que estavam mais atrás. A cena, que estava sendo gravada, rapidamente viralizou na internet. Eita, agora aqui, ela não para mais não, minha gente, só no poder de Deus. Logo após a fiel cair e ser socorrida, a repórter começa a rir dizendo aleluia e, meio constrangida, comenta que ao vivo é assim mesmo, que tudo pode acontecer. Rapidamente, para disfarçar, ela chama outra fiel para a entrevista e o vídeo se encerra. Para quem não sabe, na Igreja Católica existem os coroinhas, que são normalmente crianças que ajudam o padre durante as cerimônias ou missas. Eles costumam passar para recolher o dízimo, segurar velas e ler versículos da Bíblia. Eu acredito que seja isso, espero não estar errado. Durante uma missa, um coroinha estava segurando uma vela próxima ao padre. Ele ficou parado enquanto o padre fazia as leituras e preces, quando de repente o cabelo do coroinha começou a pegar fogo. Isso aconteceu porque a vela estava praticamente encostada em seu cabelo e ele não prestou atenção. Que o será para todo o povo. Por sorte, o padre percebeu rapidamente que o cabelo estava pegando fogo e apagou as chamas com as mãos. O coroinha, por sua vez, ficou rindo enquanto o padre, sério, continuou a missa como se nada tivesse acontecido.
Algumas pessoas parecem escolher os piores nomes possíveis para seus filhos, como no caso de alguém que decidiu chamar o filho de Carimbo Miguel. Carimbo Miguel tem 14 anos. Durante uma cerimônia de casamento, o padre estava conversando com os noivos, sendo o homem chamado Tindora e a mulher Júnia. No momento em que passou os votos de casamento, o padre não conseguiu segurar a risada e ficou rindo dos nomes dos noivos, como se ele estivesse na 5ª série. Tindora, recebe a Júnia como a sua esposa. Não se esqueça. Apesar do momento constrangedor para os noivos e principalmente para o padre, todos levaram na esportiva. Realmente o nome Tindora e Júnia é difícil de pronunciar sem soltar risadas, especialmente se você tiver uma mentalidade de 5 anos. No meu caso, essa é a minha mentalidade, né? E por que Tindora, meu irmão? Uma sexóloga viralizou bastante nas redes sociais após algumas falas durante uma palestra em uma igreja. Logo no começo de sua apresentação, ela menciona que as pessoas se arrepiam quando ouvem sobre sua profissão, que é professora do sexo. Ela diz que as pessoas costumam perguntar: "Você não é crente?" E responde que é crente, mas que ela também gosta disso. Isso aí mesmo. Durante sua palestra, o que mais chamou a atenção foi quando ela descreveu como o gato começa a dar uma lambida no pescoço, causando uma arrepiada que desce e vai parar até no rego. O gato começa a dar uma lambida aqui no pescoço, dá uma arrepiada, que vai descendo, vem pro rego, não é? Em outro momento, ela comenta que quando o gato começa a dar uns amassos, você não precisa sentir vergonha e pode esfregar. No entanto, ela afirma que isso não é pecado, que o homem é seu e que você deve fazer o que bem entender no momento íntimo entre os dois. Aí quando o gato começa a dar uns amassos, você tem vontade de esfregar, mas deve ser pecado, não vou esfregar, eu vou esfregar, não vou, filho. Ele é seu. O vídeo dela viralizou bastante. Algumas pessoas criticaram sua postura considerando o ambiente familiar e de fé e afirmaram que mesmo com apenas mulheres maiores de idade presentes, isso é um exagero. Por outro lado, há quem concorde com aulas de sexualidade nas igrejas, argumentando que esse é um grande tabu que deve ser quebrado. Uma coisa que nunca esperamos ver na igreja é o pastor ou pastora falando sobre relações íntimas ou sobre sexualidade em geral. Mas nesta, a abordagem é diferente. Eles têm uma aulinha sobre intimidades para os fiéis. Inclusive, ela faz uma demonstração simulando com o braço o órgão sexual. Entenda, tem homem que ama a mulher, mas o negócio não sobe. Fica assim, ó. A plateia ri e ela continua com a aula sobre sexualidade. A pastora estava tentando explicar que existem homens que enfrentam problemas ali, né, com seus órgãos genitais e mesmo amando suas esposas não conseguem utilizá-lo. Muitas mulheres pensam que estão sendo traídas quando isso acontece. Mas a pastora estava esclarecendo que não é bem assim. De qualquer forma, é uma apresentação normal e até mesmo ótima ter esse tipo de assunto sendo abordado, já que ajuda as pessoas a lidarem com essas situações. Durante uma missa da Igreja Católica, 2 cachorros invadiram o altar e fizeram um baita show para todos os fiéis presentes. A princípio, quando eles sobem no altar, ficam brincando ali, tentando se morder, e o padre ainda comenta que isso é porque eles não foram batizados ainda. O padre tenta continuar a missa e dar seguimento às suas falas, mas os cachorros continuam lá. Até que chega o momento em que um deles começa a passar o batom no outro, se é que você me entende. 6. O cerco de Jericó aqui. Vamos iniciar o cerco. Que isso, meu Deus? O padre nem estava percebendo isso. Ele só foi ver quando os fiéis começaram a rir. Ao olhar, ele se deparou com a cena. E imediatamente eles mudaram o ângulo da câmera para não mostrar isso na transmissão e o padre continuou brincando com a situação. Os cachorros permaneceram no altar até o fim da missa e eles se tornaram o centro das atenções na igreja. Quase que eles fazem um filhote abençoado ali, se é que sem me entende, né? Na época da pandemia, muitas igrejas optaram por transmitir os cultos ou as missas para que as pessoas pudessem acompanhar a palavra de Deus, mesmo estando distantes. Durante uma dessas transmissões, uma garota que participava aparentemente estava bem nervosa. Em um momento, o pastor pediu que ela dissesse que Jesus é bom e o diabo não presta, mas por conta do nervosismo, a garota falou tudo ao contrário, fazendo com que todos rissem da situação. Fala, Jesus é bom e o diabo não presta. Vai. O diabo é bom e o...
Isso acabou se tornando um meme nacional, já que ela falou com total convicção de que estava certa durante suas falas. Apesar do erro, a garota não ficou mal nem nada, ela também deu risadas e seguiu a vida, já que todos nós sabemos que Jesus é bom e o diabo não presta. Com certeza você já deve ter visto em vídeos de igrejas na internet o momento em que pastores realizam curas ou unções na vida das pessoas, tocando em suas testas e fazendo com que elas caiam com o poder da cura. Pois bem, durante um culto, um pastor decidiu abençoar e trazer unções para todos os fiéis que estavam na sua frente, mas parece que eles não reagiram da forma como ele esperava. Ele aparece dando uma espécie de chacoalhada na cabeça de uma fiel, mas ela não cai. Em seguida ele tenta novamente e ela fecha a cara pra ele. Ele tenta mais uma vez e depois outra, a ponto da fiel até mesmo xingá-lo. O pior de tudo é que, como se não bastasse, a fiel não caiu e ele vai para outros fiéis ao lado que também não caem. Até que chega a vez de uma mulher e o pastor meio que a obriga a cair para trás enquanto o homem a segura. Realmente esse pastor não estava com os poderes de curar ou abençoar as pessoas nesse dia. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão pelo Flow e tchau.